Roque Santeiro é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 24 de junho de 1985 a 22 de fevereiro de 1986, em 209 capítulos, entrou no ar no lugar da novela anterior, Corpo a Corpo, e foi substituída por Selva de Pedra. Foi a 34ª novela das 8 produzida pela emissora. Baseada na peça teatral, O Berço do Herói, escrita em 1965 por Dias Gomes, também autor da trama, foi escrita junto com Aguinaldo Silva. Dias escreveu até o capítulo 51, e dos 162 até o último, enquanto Aguinaldo assinou dos capítulos 52 até o 161, com a colaboração de Marcílio Moraes e Joaquim Assis. A direção foi de Gonzaga Blota, Marcos Paulo e Jaime Monjardim, e com a direção geral de Paulo Ubiratã. Contou com as atuações de José Wilker, Regina Duarte, Lima Duarte, Ioná Magalhães, Ari Fontoura, Heloísa Mafalda, Ilvaninho, Armando Bogos, Lucinha Liz, Rui Rezende, Cássia Kiss, Cláudio Cavalcante e Lídia Bronde nos papéis principais. A história desenrola-se na fictícia cidade de Asa Branca. 17 anos antes, o coroinha Luiz Roque Duarte, José Wilker, conhecido como Roque Santeiro, por esculpir imagens sacras, teria morrido ao defender a população dos capangas do perigoso Navalhada, Osvaldo Loureiro, que havia invadido a localidade. Santificado pelo povo local, que atribui milagres à sua imagem, e outras pessoas que buscavam até mesmo a sua canonização, Roque Santeiro tornou-se uma lenda e fez Asa Branca prosperar com sua história de heroísmo. Mas também despertou o interesse de muitos que se aproveitaram da lenda para lucrar. Mas, para desespero dos poderosos, Roque Santeiro não morreu. Na verdade, tudo começa quando ele resolve voltar para a cidade com a ameaça de pôr fim ao mito. Os representantes das forças políticas, religiosas e econômicas de Asa Branca se dividem entre os que defendem que a verdade deve ser revelada e os que querem manter a farsa porque lucram com ela. Os que se sentem ameaçados pelo retorno de Roque são o conservador Padre Hipólito, Paulo Gracindo, o prefeito Florindo Abelha, Ari Fontoura, o comerciante Zé das Medalhas, Armando Bogos, principal explorador da sua imagem, e o todo-poderoso fazendeiro Sinhozinho Malta ou Chico Malta, Lima Duarte, que mantém uma relação com a fogosa e extravagante Porcina da Silva, Regina Duarte, a suposta viúva de Roque Santeiro, a que foi sem nunca ter sido, e vê seu relacionamento ameaçado com a presença dele. À frente daqueles que desejam revelar a verdade aos habitantes de Asa Branca está Padre Albano, Cláudio Cavalcante, que faz o contraponto com Padre Hipólito, personagem que focava a divisão da Igreja Católica entre os tradicionalistas e os adeptos da teologia da libertação, tema em voga na época. Progressista, Padre Albano luta a favor dos trabalhadores de Asa Branca e faz de tudo para revelar que o mito de Roque Santeiro não passa de uma farsa. Ele, no entanto, acaba por se apaixonar por Tânia, Lídia Bronde, a contestadora filha de Sinhozinho Malta, e vê-se dividido entre o amor e o sacerdócio. O retorno de Roque à Asa Branca atinge também a vida de mocinha, Lucinha Liz, apaixonada por ele e que fora sua verdadeira noiva antes da invasão de Navalhada. Ela nunca se conformou com o desaparecimento de Roque e manteve-se virgem à sua espera, mesmo pensando que o noivo estivesse morto. Mocinha guarda ressentimento à Porcina por ela ter sido a suposta esposa de Roque Santeiro. A cidade também fica agitada com a chegada de Matilde, Ioná Magalhães, amiga de Sinhozinho Malta, que constrói na cidade o seu único hotel, a Pousada do Sossego, e traz consigo do Rio de Janeiro duas sensuais dançarinas, Ninon, Cláudia Raia e Rosali, Isis de Oliveira, ela mesmo, a irmã da Luma de Oliveira, para trabalharem na sua boate Sexus. Enfrentando a oposição do Padre Hipólito e das Beatas, comandadas por Dona Pombinha Abelha, Heloísa Mafalda. Chega ainda à cidade a equipe de filmagem de Gerson do Vale, Everton de Castro, o cineasta que filmará a saga de Roque Santeiro. O filme tem como astros principais a atriz Linda Bastos, Patrícia Pilar, por quem Gerson é apaixonado, e Roberto Matias, Fábio Júnior, um mulherengo que acaba por se envolver com Porcina, com Tânia, e com Dona Lulu Aragão, Cássia Kiss, a reprimida esposa de Zé das Medalhas. Um mistério que desperta a curiosidade na população de Asa Branca é saber quem é o lobisomem que aparece nas noites de lua cheia atacando as mulheres. O principal suspeito é o taciturno professor Astromar Junqueira, Rui Rezende, por conta de seus hábitos um tanto sombrios.
Ele é apaixonado por Mocinha e apesar da aprovação dos pais dela, ela o rejeita. Dias Gomes se inspirou na peça teatral de sua autoria, O Berço do Herói, que já havia sido censurada e proibida em 1965, para escrever Roque Santeiro. A telenovela seria exibida a partir do dia 27 de agosto de 1975, pela TV Globo, substituindo Escalada, novela de Lauro César Muniz. 30 capítulos foram gravados e chamadas anunciavam o programa, mas na data da estreia a emissora recebeu um ofício do Departamento de Ordem Política e Social do Governo Federal proibindo pela primeira vez a exibição de uma telenovela no Brasil. O motivo da censura foi uma escuta telefônica do governo, em que foi gravada uma conversa de Dias Gomes afirmando que Roque Santeiro era apenas uma forma de enganar os militares, adaptando O Berço do Herói para a televisão, com ligeiras modificações que fariam com que os militares não percebessem que se tratava da mesma obra. Em meio à comoção da equipe, a emissora teve apenas 3 meses para preparar uma outra novela, e para preencher o buraco na programação, foi exibida uma reprise compacta do grande sucesso Selva de Pedra, novela de Janete Claire, posteriormente substituída por Pecado Capital, da mesma autora e um dos maiores sucessos da emissora na época. Para a realização desta novela, parte do elenco e dos cenários de Roque Santeiro foram reaproveitados. Após 10 anos, já no governo civil de José Sarney, a telenovela foi finalmente liberada e pôde ser exibida. Porém, mesmo assim, a exibição esteve condicionada a várias restrições, como por exemplo, o corte de insinuações de homossexualidade, cenas de adultério e até mesmo algumas palavras consideradas de baixo calão. Em outubro de 1985, após uma crítica do autor Dias Gomes sobre a nova censura, o ministro da Justiça Fernando Lira, ao qual a DCDP era subordinada, proibiu quaisquer cortes na trama e afirmou que o órgão deveria funcionar como caráter classificatório, devendo tramas problemáticas ser trocadas de horário e não censuradas. Para não criar mais conflitos com o Ministério, o chefe da DCDP, Coriolano de Loyola Cabral Fagundes, passou a liberar todo o conteúdo da novela. Por consideração aos artistas envolvidos no trabalho original, o mesmo elenco foi convidado a participar da nova versão da novela, com seus respectivos personagens. Porém, Francisco Cuoco e Beth Faria recusaram os papéis principais de Roque Santeiro e Viúva Porcina. Já Lima Duarte retornou à produção novamente como o inesquecível Sinhozinho Malta. Além dele, alguns atores originais retornaram à produção interpretando os mesmos personagens, como João Carlos Barroso, Luiz Armando Queiroz e Ilvaninho. Milton Gonçalves, que interpretava o Padre Honório, nome esse trocado para Hipólito, na versão censurada, ganhou o papel do promotor público Lourival Prata. Elisângela, que também participou da versão censurada, teve seu papel alterado para Viver Marilda, esposa de Roberto Matias, interpretado por Fábio Júnior. Denis Carvalho, que interpretou Roberto Matias em 1975, viveu Tomazini em 1985. Lutero Luiz, que interpretou o prefeito Flu, viveu o personagem Dr. Cazuza Amaral. Sônia Braga, Vera Fischer, Marília Pera e Fernanda Montenegro chegaram a fazer testes para o papel da fogosa Viúva Porcina, que acabou sendo interpretada por Regina Duarte. O entrosamento entre o casal de personagens Porcina e Sinhozinho Malta foi perfeito e rendeu boas críticas. Segundo Lima Duarte, ela teria emprestado um tom mais engraçado a seu personagem, diferente de quando contracenava com Beth Faria, na versão censurada da novela. O autor Aguinaldo Silva passou a escrever a novela a partir do capítulo 51, com a incumbência de dar continuidade à trama. Para isso, contou com a colaboração de 3 profissionais, os escritores Marcílio Moraes e Joaquim Assis, e a pesquisadora Lilian Garcia. Segundo Aguinaldo, quase no final da trama, por volta do capítulo 163, Dias Gomes declarou que gostaria de finalizar a novela e, assim, escreveu os capítulos finais. Fatigado com a TV e seu ritmo acelerado de produção, o autor Dias Gomes convocou Aguinaldo Silva para auxiliá-lo e ser coautor da novela. Do total de 209 capítulos de Roque Santeiro, Dias Gomes compôs 99, os 51 iniciais, que já estavam escritos anteriormente da primeira versão, de 1975, e os 48 últimos. Aguinaldo Silva refez os 51 capítulos iniciais,
que passaram por ajustes pontuais, e escreveu O Miolo, com 110 capítulos. Apesar de dividirem a autoria, Dias Gomes e Aguinaldo Silva acabaram tornando públicos os ciúmes e as disputas pela glória do sucesso televisivo nacional de Roque Santeiro. No período em que esteve ausente, Dias Gomes viajou para a Europa, onde ficou uns 3 meses. Quando ele retornou, teria se irritado com a exposição de Aguinaldo na mídia por causa deste sucesso. A menos de 2 meses do fim da trama, o choque entre os autores se agravou e a Globo teve de intervir. Eles disputavam direitos autorais. Porém, mais do que lucros, o que cada um queria era reivindicar para si a criação intelectual do fenômeno. A média geral de Roque Santeiro no Método Flagrante é de 74 pontos de audiência, sendo a telenovela de maior audiência da televisão brasileira. Em seu primeiro capítulo marcou 68 pontos. Na contagem por domicílios, sua média geral é de 62 pontos de média, registrando 60 pontos no primeiro capítulo. No seu último capítulo, a novela marcou 96 pontos no Método Flagrante, com picos de 100. Sendo assim a novela mais assistida da TV Globo. Na contagem por domicílios, seu último capítulo marcou 72 pontos. Quando foi reprisada, pela primeira vez em 1991, a audiência foi satisfatória, muito maior do que as das séries estrangeiras que ocupavam o horário da Sessão Aventura, chegando a marcar 36 pontos. Em sua segunda reprise, agora pelo Vale a Pena Ver de Novo, no entanto, sua audiência foi de 15 pontos.